Olá, para você que está me assistindo, mais uma vez bem-vindo ao nosso canal de aula de holandês. O meu nome é Priscila, se você não me conhece, e hoje nós vamos estar iniciando mais uma aula e o tema dessa aula vai ser as conjunções, tá? Assim que a gente começar a aula, eu vou estar explicando para você exatamente qual é a função das conjunções nas frases e o quanto importante é que você saiba usá-la corretamente no holandês. Antes da gente começar a aula, eu queria dar uma dica para você de como melhor você pode estar memorizando vocabulários, tá? Então é assim, através de estudos, se chegou à conclusão que a maneira mais eficiente de você estar memorizando as palavras num novo idioma seria assim, por exemplo, você aprendeu uma palavra hoje, você revisa ela daqui 24 horas, depois revisa ela novamente daqui uma semana, então depois revisa ela depois de um mês também. Tá? Então acredita-se que assim a chance é bem maior que você internalize aquela palavra, tá? Que não venha esquecê-la mais. O que acontece muitas vezes é que a gente estuda hoje, estuda amanhã uma palavra, depois a gente acaba não voltando mais nela. Então o importante é que você sempre dê um espaço, um período e mais você retorna naquela palavra, tá? Então, para isso, o que é necessário? Organização nos nossos estudos, tá? Então, toda vez que você, por exemplo, aprender uma palavra, anote aquela palavra. Se você anotar em contexto, melhor ainda. Então, anote a frase também, como aquela palavra é usada e nunca esqueça, depois de um tempo, retornar naquela palavra novamente, tá? Então, essa foi a dica de hoje, gente, e eu gostaria também de lembrá-los que eu já comecei a fazer o curso A2, então se você está na Holanda ou na Bélgica e já tem um certo conhecimento do holandês, ou se você até já fez o curso comigo A1, tá? Agora eu já estou enviando as aulas do curso A2, se você quiser saber qual é o tema, quais são as gramáticas que eu cubro nesse curso, aí você entra em contato comigo que eu passo para você toda essa informação por e-mail, tá? Então continue assistindo essa aula, se você gostar da aula, você me dá o seu like e a gente se vê na próxima aula. Tchauzinho! Então esse é o início da nossa aula de hoje e o tema da nossa aula vai ser conjunções. Conjunções, gente, elas têm a função de conectar duas frases, tá? Então não só ela conecta duas frases, mas dependendo da conjunção que a gente usa, a gente sabe qual é a relação que essas duas frases têm uma com a outra. Então, em aulas passadas, a gente já aprendeu algumas conjunções. Por exemplo, a palavrinha omdat, lembra que significa porquê? É uma conjunção explicativa, porque está explicando algo. Aí, nós aprendemos também a palavrinha aus, que é uma conjunção condicional. Por quê? Porque algo precisa acontecer para que outro algo aconteça. Então, tem várias conjunções, gente, tanto no português como no holandês. E hoje a gente vai estar cobrindo mais algumas, tá bom? Então, vamos lá. Então, como primeiro exemplo, nós vamos rever a palavrinha omdat, que a gente até já conhece de aulas passadas, que significa porquê, e ela é uma conjunção explicativa. Como ela, gente, no holandês temos também a palavrinha want, tá? E ela também é uma conjunção explicativa, no entanto, ela é usada de uma forma diferente do omdat. Só que eu não vou cobrir ela nessa aula, porque eu cubro ela no curso de holandês, tá? Então, vamos focalizar nessa aqui. Então, aqui, ó, eu tenho duas frases. Ik eet een boterham, ik heb honger. Então, eu como um sanduíche, eu tenho fome. Então, boterham, gente, é a palavrinha que eles usam aqui para sanduíche. No entanto, para nós dá a entender que é salgado, né? No holandês pode ser salgado, mas como pode ser doce. Então, você pode estar pondo no pão também como pasta de amendoim, chocolate granulado. Para eles também é boterham, tá? Então, vamos unir essas duas frases com a palavrinha omdat. Como é que ficaria? Então, aqui eu já tenho aqui para você. Então, fica assim, ó. Ik eet een boterham, omdat ik honger heb. Então, omdat é uma conjunção explicativa, porque ela explica o porquê, né? A relação que ela tem com a primeira frase. E também não esquecendo, gente, muito importante, que agora a construção da frase vai mudar. Que o verbo da segunda frase vai vir agora aqui no final, tá certo? Então tá, agora vamos passar para outras conjunções. Então agora nós vamos ver uma outra conjunção que é a conjunção conclusiva. Então, como o próprio nome já diz, exprime o sentido de conclusão em relação à primeira frase. Então, no português nós temos palavrinhas como por isso e portanto. Vamos ver agora no exemplo no holandês, ó.
Ik ben allergisch voor katten, daarom heb ik een papagaio. Então, eu sou alérgica a gatos, portanto, eu tenho um papagaio, portanto ou por isso, tá? Então, essa aqui é a conjunção, que é a conjunção darum, e lembrando, gente, que tem uma mudança na estrutura da frase, depois dela vem o verbo da segunda frase, tá? Então, vai haver aquela inversão do verbo com o pronome, e depois o resto da frase aqui. Então, vamos ver mais uma conjunção. Então, agora que eu tenho mais uma conjunção para você, que é a conjunção dar-dor, e ela também é uma conjunção conclusiva. Então, tem o mesmo sentido que a conjunção aqui em cima. Então, é assim, ó, vamos ver, ó. De papegaai praat de hele nacht, daardoor slaap ik slecht. Então, o papagaio fala a noite inteira. Por causa disso, eu durmo ruim. Então, gente, não esquecendo que depois da conjunção também houve a mesma coisa que houve em cima, que foi a inversão do verbo com o pronome, tá certo? Então, essas duas conjunções são conjunções conclusivas. Então, vamos ver aqui mais uma para você. Então, agora eu tenho mais uma aqui para você, conjunção conclusiva, que seria a palavrinha zodat. Então, vamos ver como ela funciona na frase? Ó, ik werk vandaag, zodat ik morgen vrij ben. Então, eu trabalho hoje, assim amanhã eu estou livre. Eu trabalho hoje, desta forma, amanhã eu estou livre. Então, gente, essa também é uma conjunção conclusiva e ela funciona da mesma forma que o omdat. Lembra, ó, termina da mesma forma, né? Omdat, zodat. Então, como que é a estrutura da frase quando eu uso uma palavrinha assim? Que o verbo da segunda frase vem agora no final da frase. Então, não foi a inversão do verbo com pronome, como foi nos outros acima, mas sim o verbo da segunda frase vem agora no final da segunda frase. Tá certo? Então, vamos ver agora mais um outro tipo de conjunção. Então, agora, gente, nós vamos ver uma conjunção condicional, que, como o próprio nome já diz, é uma conjunção que exprime uma condição em relação à primeira frase, tá? Então, a primeira, inclusive, nós já conhecemos, que é aquela palavrinha als, que significa se. Então, vamos ver aqui esse exemplo, como é que funciona. Als je nu je bord leeg eet, mag je vanavond wat lekkers. Então, se você comer tudo, você pode, então, comer algo gostoso hoje à noite. Se eu for traduzir ao pé da letra, gente, je bord leeg eet seria comer até o seu prato estar vazio, tá? Então, aqui, als funciona como uma conjunção condicional, que a gente, inclusive, já viu uma aula passada. Agora, vamos ver mais uma aqui. Então, mais uma conjunção condicional para você, que é a palavrinha tenzij, que significa a não ser. Então, vamos ver como é que ela funciona na frase, ó. Zij gaat altijd op de fiets naar haar werk, tenzij het vriest. Então, ela vai sempre de bicicleta para o trabalho dela, a não ser que esteja congelando. Então, essa conjunção, gente, que significa não ser, qual que é a estrutura da frase dela? Então, vai ser assim, o verbo da segunda frase vem no final da frase, tá? Então, é dessa forma que usa essa conjunção. Então é isso aí, gente. Por hoje é só. Espero que você tenha aprendido bastante com essa aula. Se você tiver interesse em saber mais a respeito de conjunções, você pode estar fazendo o curso de holandês comigo, tá certo? Eu vou deixar o e-mail para você estar entrando em contato comigo. Muito obrigada por assistir e até a próxima aula. Tchauzinho.